Ricardo, você tem uma questão que você conversou comigo que você ia falar, que é a questão da teologia da dominação. Teologia do domínio. Teologia do domínio. Isso. É uma confusão que se a gente for pegar hoje, as pessoas que estudam protestantismo, muitas vezes as pessoas que vão para a internet falar sobre teologia do domínio, não entendem especificamente o que é teologia do domínio, e acham que tudo que está acontecendo hoje, esse movimento que associa protestantismo, neopentecostalismo e teologia do domínio como uma coisa só. Então nós temos uma fase que é a teologia da dominação, que tem a ver com modelo civilizatório oxfordiano no século XVIII. Então, para a gente começar a entender o que é teologia do domínio, a gente precisa entender o que é fundamentalismo. Certo. Onde é que surge o fundamentalismo? Vamos pegar lá século XVIII, século XIX, protestantismo americano. É aquele modelo clássico, congregacional, batistas. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, metodista foi muito forte. E o modelo metodista era um modelo até como eu chego nisso. Eu estudei igrejas nos lares, né? O modelo metodista é baseado em igrejas nos lares, onde nasce ou é puxado, massificado essa ideia de igrejas dos lares. Nos Estados Unidos, as igrejas dos lares não funcionam. Nos Estados Unidos, o que recebe muito poder são aquelas escolas dominicais. Escolas dominicais, isso. A teologia metodista também fala de teologia dominical, né? De escola dominical. Isso nasce nos Estados Unidos, isso não nasce no contexto original protestante. Beleza. E aí os Estados Unidos vai começando a se expandir, o protestantismo vai se expandindo nos Estados Unidos, então vão surgindo diversas denominações, diversos grupos, aí você põe grupos que alguns são até mais marginalizados que os outros, você põe, por exemplo, adventistas, e você põe até outras ramificações e por aí vai. Só que aí, no meados do século XIX, vamos botar 1860, surge um cara chamado Charles Darwin. Ele cria um problema para a religião, não só para o protestantismo, mas para a religião, que se chama a origem das espécies. Se você pensar num sentido central de todo o sistema religioso, o argumento religioso ainda era válido, a aceitação de Deus ainda era válida. Deus como criador. Como criador. Mas quando surge um Charles Darwin, você cria um problema. Como é que você vai explicar a religião? Não, mas é Deus como criador que tem como fundamento uma visão literária do livro de Gênesis. Literal. Tinha um jardim com duas pessoas ali, aquela coisa. Com Charles Darwin surge um problema. Então a teologia protestante, principalmente nos Estados Unidos, vai se dividir em dois grupos. Que são a neo-ortodoxia ou a teologia liberal, que aí vai tentar, muitas vezes, essa ideia de adaptar, por exemplo, as pessoas quando interpretam como Moisés aconteceram os milagres de Moisés, ou como Moisés atravessou o Mar Vermelho, tentar construir explicações científicas, por exemplo, para as pestes no Egito. Por exemplo, isso é a ortodoxia bíblica. Isso está relacionado a esse ramo, perdão. Aí vai surgir, por outro lado, vai surgir o evangelicalismo. Por exemplo, D.L. Moody, Dwight Moody, ele vai ser um grande exemplo de evangelicalismo, que vai ser baseado muito no Charles Darwin criou isso, tá, mas ele está errado. A gente acredita na literalidade bíblica. Sola Escritura, meu Deus. Vai surgir, eles ainda, é importante, eles não são fundamentalistas. Eles não são fundamentalistas, mas eles se fundamentam na palavra. Mas não são fundamentalistas. Por isso que é progressivo, entendeu? Esse movimento vai ser progressivo. Então, a partir dali, sei lá, final do século XIX, 1890, por exemplo... São esses programas que a gente encontra no YouTube que ficam falando do tipo tentativa de usar a ciência para justificar a passagem do Mar Vermelho, multiplicação... Esses são teologia... Esse é um ramo, teologia liberal. O outro vai ser o literalismo. Então, aconteceu do jeito que aconteceu. Adão e Eva, e começou do jeito que a Bíblia diz que começou. Então, o Dwight Moody, ele vai fundar esse movimento... evangelicalismo, ele não vai ser o fundador, mas vai ser o grande expoente, por exemplo, muito ligado às associações, sabe? O YMCA, a Associação de Jovens Cristãos, que são associações, não são denominações, são associações de...
Você recebe, por exemplo, manual de treinamento, treinamentos missionários. São esse tipo de... O protestantismo vai estar muito ligado a esse tipo de associação. Não é só o da denominação. Não é só a ideia de, sou metodista, sou batista. Não é só isso. Quando a gente pensa na organização do protestantismo, a gente tem que pensar também no macro. E essas associações são importantes. E nesse protestantismo macro, você fala em que período? Nós estamos falando final do século XIX. Final do século XIX, ou seja, nós já estamos dentro de um período de capitalismo. Isso, a ascensão do capitalismo. O Dwight Moody, ele vai ser, as pessoas vão caracterizar ele muitas vezes como, ele se veste como um homem de negócios. A figura do pastor que usa terno, aquela coisa do pastor que se veste como empresário, nasce ou tem uma representação com o Moody também. Ele não vou dizer que ele é o primeiro, porque seria até equivocado afirmar, mas ele vai ser uma das pessoas. E aí, na virada do século XX, vai surgir um movimento nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, principalmente, de teólogos radicados desse evangelicalismo, que vão começar a publicar determinados textos. Só um minuto, o que você chama de evangelicalismo? Evangelicalismo, de uma forma geral, vamos tentar explicar. Porque você tem o evangelho todo cristão, na teoria lê o evangelho. Ele seria um ramo do protestantismo, por exemplo. A gente não pode encarar, por exemplo, adventistas, a gente não pode encarar como dentro de um evangelicalismo. Por quê? Porque adventistas, eles mesmos se sectarizam em alguns pontos. Eles mesmos se colocam separados. E às vezes, determinadas igrejas são sectarizadas pelo meio protestante. Determinadas igrejas não, são aceitas, principalmente por esses movimentos. Mas determinadas igrejas como bota adventista, bota quakers, bota esses movimentos, eles vão sendo afastados. Então, a maioria das igrejas dos Estados Unidos vão ser congregacionais, batistas. Eu tinha até umas tabelas sobre isso, mostrando o crescimento. Durante muito tempo, o metodismo foi muito forte nos Estados Unidos, depois ele se torna muito congregacional, que vão aonde vai... O que você chama de congregacional? Igreja congregacional é uma vertente da igreja escocesa, da vertente dos puritanos escoceses que chegaram nos Estados Unidos. É uma denominação mesmo. É uma denominação, mas ele deve ter uma estrutura política interna, né? Qual é a estrutura política de um congregado, por exemplo? É o quê? Agir mais em comunidade? Você se encontra mais? O que seria essa congregação? Eu não saberia especificamente dizer sobre estrutura. Eu cheguei até a ver algumas coisas sobre estrutura organizacional das igrejas. Cada linha tem uma organização específica. Mas, por exemplo, os congregacionais eles vão estar ligados ao calvinismo, se eu não me engano, tá? Vão ter vamos botar lá, tem arminianistas e calvinistas. A ideia de uma vez salvo para sempre ou você é predestinado para ser salvo, que é o calvinismo. Claro, a teoria da predestinação que vem de Agostinho, terceiro Agostinho, né? Isso. E vão ter os arminianos, metodistas, por exemplo. Vai ter um rompimento muito forte. Wesleyanos e arminianos, né? Você tem aí, você ainda tem mais um aí. Os wesleyanos vão ter, por exemplo, se você pegar o George Whitefield, que é um pregador metodista, junto com... Porque o metodista começa como um movimento de pastores. Eles eram metódicos no sentido de devemos viver de determinada forma. Por exemplo, John Wesley, ele acordava às 5 horas da manhã, ia fazer estudo de grego, de latim, por aí vai. Ele era metódico em relação à vida, era esse o sistema. E eles eram meio que caçoados mesmo na universidade. Até aí... tudo bem, quando o metodismo começa expandindo nos Estados Unidos, a gente está voltando um pouquinho, surgem dois movimentos. Surge os calvinistas, que são capitaneados pelo Whitefield, e o John Wesley, que é arminiano, que é a coisa, não chega a ser eles não acreditam na predestinação definitiva, sabe? O sentido ali é mais... qualquer pessoa pode alcançar. No calvinismo, as pessoas meio que são predestinadas a salvo. Então, determinadas pessoas vão para o céu
Determinadas pessoas não vão. Isso desde o nascimento. Isso, né? E aí, a teoria de Santo Agostinho, na terceira fase dele, que ele faz uma revisão das obras, e aí ele chega nessa... Os arminianos não. Então, o maior ramo do protestantismo são os arminianistas. Independente de as pessoas se declararem ou não, porque muitas vezes as pessoas não têm nem noção. Você pegar um pastor de uma igreja dessa aí... Quer dizer que não são os luteranos, então? Não. Quer dizer, que deu origem ao protestantismo são os luteranos, mas eles perdem, então não se tornam os majoritários. Não. A Igreja Católica não aceita a teoria da predestinação, né? Você tem todo um concílio que diz, nós não aceitamos. E se você botar a maioria dos protestantes que existem no Brasil hoje também não são. Se você pegar, por exemplo, provavelmente algumas possível denominações batistas, e vai muito... Aí é um ponto. Essa crença de ser arminianista, de ser calvinista, isso vai muito do carisma do pastor, do carisma do líder. Se o líder é calvinista, por exemplo, tem uma moda hoje em dia de alguns líderes protestantes que vão para a internet defender essas vertentes calvinistas. Seu público, os membros acabam seguindo o pensamento dele, é natural quase, né? Mas a maioria, se você pegar, por exemplo, os grandes, pega a Igreja Batista no Brasil, pega a Assembleia de Deus, são basicamente arminianistas. Então todo mundo pode ser salvo, todo mundo pode ir para o céu. Certo. Então o evangelicalismo, ele vai estar um pouco nessa linha. Ele não vai ser calvinista. Alguns pastores vão estar sendo ligados com esse calvinismo, mas, por exemplo, se você pegar Spurgeon, é um pastor, se não me engano, ele é britânico, ele não é americano. Se eu não falar besteira, eu não tenho... Mas Spurgeon era um pastor calvinista muito, muito famoso. E ele é um autor que começa a criar textos sobre pregação, sobre o movimento vai ser nesse final do século XIX que vão surgir movimentos sobre cura, sobre... demônios, sobre... Pura libertação. Questão de vida espiritual. Por exemplo, vai ter um cara chamado Charles Finley. Ele é um autor básico, por exemplo, de estudos de teologia protestante. A história dele, ele ia para o meio da floresta para começar a ter experiências espirituais. Esses movimentos vão começar a surgir nos Estados Unidos. Final do século XIX. Final do século XIX. Então vão surgir diversas coisas, ok? Então o evangelicalismo, ele não vai ser uma denominação, uma igreja, ele vai estar em todos, em algum sentido, menor e maior grau. Por isso que não dá para eu fechar. Evangelicalismo são essa denominação. Não dá. Não dá para a gente... E aí, o que vai acontecer? 1906 vai acontecer o grande movimento que é a Azusa Street. Vai nascer o pentecostalismo. Certo. Só que esse pentecostalismo ele explode na Azusa Street, mas já existiam movimentos, principalmente aí se botar igrejas como Quakers, Shakers, esses Quakers de tremer a terra, Shakers de balançar o corpo. Já haviam campamentos, grupos que passavam, o pessoal ia para o meio juntava aquelas... lembra aquelas tendinhas, aquelas carroças dos colonizadores americanos? Sim. Iam fazer tipo um fim de semana de pregação no campo. E era onde ocorriam essas coisas, tá? Tinha movimentos de cura, esse despertar espiritual que estava acontecendo nos Estados Unidos. Esses movimentos depois vão se espalhar para o resto do mundo, beleza. A Azusa Street nasce o pentecostalismo, que aí você vai ter a principal vertente, no caso seria a Assembleia de Deus, que vem para o Brasil, mas vão ter outras vertentes, claro. Em paralelo, mas não é o mesmo movimento, isso é importante entender, vai nascer o fundamentalismo. E o fundamentalismo vão ser esses teólogos de Princeton que vão defender a ideia de que a gente precisa voltar aos fundamentos da vida cristã, da religião cristã. Vão ser diversos textos que esses teólogos vão construir para, em 1917, se eu não me engano, eles vão lançar um texto de Fundamentals. E aí esse texto vai ser determinante para construir. E aí tem o passo importante para entender o que é fundamentalismo. Naquele contexto, fundamentalismo era uma identidade. A pessoa se colocava, eu sou fundamentalista, faz parte da identidade da pessoa ser fundamentalista. Não sou eu, pesquisador, que determino, fulano é fundamentalista porque ele é um radical. Não.
fundamentalismo faz parte da identidade da pessoa. Então, quer dizer, que na ideia, então, é que existia uma espécie de significado da palavra fundamentalista que não estava atrelado a essa conotação negativa que nós damos hoje. Não, era. Aí vai acontecer na década de 20 um caso famoso nos Estados Unidos, chamado caso Scopes, que era o quê? Se eu não me engano, foi no Tennessee. Vai acontecer uma lei do Estado que obrigava as escolas a ensinar o evolucionismo, o darwinismo e teoria da evolução, para ensinar o criacionismo. O criacionismo, sim. E aí vai gerar... Aí nós temos a ideia de design inteligente também. E aí isso vai para uma judicialização no contexto americano. Vão ter filmes sobre esse caso, porque esse caso é famoso. Vão ter filmes... eu já assisti também. E aí o que acontece quando você... O resultado em si do caso Scopes é o quê? Os fundamentalistas vão fazer uma campanha gigante para tentar fazer com que o criacionismo se torne obrigatório nas escolas e não o darwinismo ou a teoria da evolução. E aí você vai criar um cisma. Porque na legislação os fundamentalistas perdem. Eles vão ser segregados, basicamente, vão ficar as igrejas do sul dos Estados Unidos, o pessoal fala, eles vão ficar escondidos ali, adormecidos. Eles vão continuar estando lá, mas eles não vão ter visibilidade. Mas por que isso acontece? Porque eles não vão ter mais poder de mídia, não vão ter mais poder de influência na sociedade. Porque, se eu não me engano, a decisão foi parar até na Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi. De resolução, se deve ou não ser ensinado o criacionismo nas escolas. E eles se separam da sociedade. Por exemplo, o Billy Graham, que é talvez o pregador mais famoso do século XX, ele começa como fundamentalista. Ele nasce nessas igrejas do Sul, só que depois ele vai se abrindo, digamos assim. Certo. O ponto é, quando eu falo de evangelicalismo, ele engloba tanto o fundamentalista quanto o neopentecostal. Só que o pentecostal, o neopentecostal, eles não são a mesma coisa que o fundamentalista. São movimentos diferentes. São espaços diferentes. Então, esses fundamentalistas, eles vão perder espaço. E eles vão retornar oficialmente a partir do governo Reagan, vai. A gente pegar nossa década... Nossa, Reagan? Década de 80. Mas se você pensar... Mas o principal eles vão renascer, principalmente depois do movimento hippie. O movimento hippie vai ser um movimento de contracultura, de uma liberalização total da sociedade. Década de 60 e 70. Então, o que as igrejas vão querer? Vão querer voltar aos fundamentos. Só que esse neofundamentalismo da década de 80, ele não vai ser como do início do século XX, que vai ser um fundamentalismo de identidade. Esse é o ponto. Aí a gente tem que fazer um debate acadêmico sobre o tema. O que é um fundamentalista? Quem define que é um fundamentalismo? Se você pegar na origem, fundamentalismo é uma identidade. Então a gente não pode chegar e falar, fulano é fundamentalista, porque na origem do fundamentalismo cristão, ele é uma identidade. E se você pegar no Brasil, tem igrejas que se declaram como fundamentalistas de fato. Entendi. Perfeito? Então, esse movimento, por exemplo, na década de 80, vai surgir no governo Reagan, maioria moral, a luta por espaços políticos nos Estados Unidos, final da década de 70, 80. E aí esse novo movimento vai surgir. E aí vão surgir outros pastores, outras vertentes desse neofundamentalismo. Alguns pastores, por exemplo, muitos daqueles escândalos de pastores que foram pegos em escândalos sexuais, todas aquelas polêmicas que aparece até no Law and Order. Certo. Aquelas coisas vão nascer um pouco daquele contexto ali. A teologia do domínio nasce nesse contexto, desses neofundamentalistas. E são os neofundamentalistas, tem a teologia do domínio, que daí vai culminar num chute na estátua de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, em rede nacional, né? Aí nós vamos chegar ao problema. Sim e não. Sim e não? Como é que é esse sim e não aí? Aristóteles está tremendo na tumba agora, hein? Sim e não. Tem que ser um pouco taoísta nesse sentido. Pois é. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar fundamentalismo no Brasil, quando é que ele chega no Brasil? Não tem uma data precisa. Como é que ele chega no Brasil, de fato? Ele chega através dos movimentos de batalha espiritual. Quer dizer, ele não veio com os batistas, não veio com os presbiterianos, não veio com os metodistas, quer dizer, ele não faz parte do movimento protestante não faz parte de não vem uma denominação, não vem um grupo. Ele vem a partir
dessas redes. Lembra quando eu falei do IMCA, desses movimentos certo, que trabalham com assistência às igrejas, assistência a missionários? Então, tem um cara chamado Peter Wagner, nos Estados Unidos, vai criar um movimento chamado Rede Internacional de Batalha Espiritual. Ah, é? Peter Wagner com a Rede Internacional de Batalha Espiritual. Esse vai ser o movimento. Uau, e aí ele vai ter ele vai criar um movimento, originalmente, no texto, é muito bonito. Você já leu esse texto? Eu li o texto do Peter Wagner. E ele vai chegar, os discípulos do Peter Wagner que vão chegar no Brasil, por exemplo, vai chegar oficialmente, vai ter um discípulo do Peter Wagner no Brasil, que ele vai estar vinculado à Lagoinha, mas eu vou chegar a ele no final. Tá? Mas quem vai chegar com esses métodos do Peter Wagner vai ser uma pessoa chamada Valnice Milhomens. A Valnice Milhomens, ela não é vinculada oficialmente a uma igreja do Peter Wagner. A Valnice Milhomens é uma das responsáveis, uma das primeiras pessoas a trazer igrejas em células para o Brasil, que é um outro movimento protestante, que esse foi o que eu estudei no meu mestrado, que é um movimento protestante que nasce ao mesmo tempo na Argentina, no interior de São Paulo, de retorno aos cultos nos lares. Retorno ao quê? Retorno ao quê que você falou? Ao culto nos lares. Ao culto nos lares. E aí a gente vai ter esse movimento oficialmente nascido na Coreia. A gente sabe que a Coreia as 10 maiores igrejas do mundo, 9 estão na Coreia. O protestantismo na Coreia é muito forte. O protestantismo na Coreia é responsável até pela Carta de Independência, ou ele é muito influente na Carta de Independência da Coreia. Certo. Então, o protestantismo coreano vai surgir como um fenômeno a partir de um cara chamado David Paul Young-Cho, 1950-60, que é um cara que ele não é fundamentalista. Ele originalmente ele era vinculado à Assembleia de Deus. Pera, eu estou falando de coreano que era vinculado à Assembleia de Deus brasileira? Não, Assembleia de Deus americana. A Assembleia de Deus americana, tá. O movimento da Assembleia de Deus Internacional, digamos assim. Oficialmente, se você perguntar para o assembleiano vai falar com muito orgulho qual é a maior igreja. É a Assembleia de Deus na Coreia. Ah, é? A tradução da igreja, se eu não me engano, é Igreja do Evangelho Pleno, alguma coisa do local, a igreja dele. Ele não usa a alcunha de Assembleia de Deus. Ah, então, por isso que eu tô... Mas originalmente ele é um pastor da Assembleia de Deus, entendeu? A igreja dele nasce como na Assembleia de Deus, ele assume, e aí ele funda esse movimento em células. Esse movimento em células, pra você entender, nasce na Coreia. Um pastor colombiano chamado César Castellanos vai copiar, vai aprender esse movimento de células coreano, vai simplificar. Esse César Castellanos vai criar discípulos e esses discípulos vão vir para o Brasil. Nesses incluem o René Terranova, a Valnice Milhomens, o Márcio Valadão, que é o líder da Igreja da Lagoinha, e entre outros pastores. Por exemplo, Robson Rodovalho, se eu não me engano, é da Sara Nossa Terra. Diversas igrejas. Igreja quadrangular, é desse período também? Não. Igreja quadrangular é um período muito anterior. Muito anterior. Tá. Não, porque eu estou perguntando para você, porque você tem alguns livros de batalha espiritual que ficaram famosos aqui no Brasil, são traduções da Rebecca Brown, por exemplo, né? Como é que é? Guerra Espiritual, Batalha Espiritual. Então esses são reflexos. Vão ter muitos autores, por exemplo, você vê muito em podcast o Daniel Mastral, que ele supostamente seria um ex-satanista e virou evangélico. Então ele entende o outro lado, então ele virou o cara da guerra espiritual. Daniel Mastral. Uau, tá. Você tem que ver. Ele virou um pastor protestante. E ele tem mais pro lado católico da vida. Ele tem um livro. O livro dele é bem pesado sobre as questões de batalha espiritual. Mas quem vai fazer esse movimento de fato no Brasil é a Valnice Milhomens, que vai trazer isso como uma... Não como doutrina é muito forte, mas como vai começar a fazer seminários de batalha espiritual e por aí vai. Então, as ideias da teologia do domínio vão começar a chegar a partir dela. As ideias. O que Peter Wagner vai fazer? Ele vai fazer... O livro da Valnice narra esse movimento para a virada dos anos 99 para 2000, o bug do milênio, lembra? O Peter Wagner queria fazer algo maravilhoso, gigantesco. Então ele decide que essa rede de batalha espiritual, como é que funciona? As pessoas não é batalha espiritual, não é exorcismo, não é expulsar demônio, não é aquilo que a Universal faz, não.
Batalha espiritual pessoas ficam semanas... Não é o rito sacramental da Igreja Católica, não tem nada a ver. São pessoas com horas e horas e horas de jejum, oração, campanhas de jejum, oração. É basicamente isso. Por exemplo, o livro de Daniel, se a gente for simplificar para as pessoas entenderem, livro de Daniel, quando Daniel começa a fazer os 30 dias de jejum, você lembra dessa história? Daniel faz os 30 dias de jejum para o povo de Israel voltar à Terra Santa. É essa narrativa. E aí ele recebe a visita de um anjo que fala, você teve que jejuar mais um pouco, teve que se esforçar mais um pouco, porque o príncipe da Pérsia... O príncipe da Pérsia está bloqueando o nosso caminho, então Miguel vem em meu auxílio junto com o Gabriel. O Gabriel era o cara que veio falar com ele, ficou retido durante um tempo. Então, toda essa lógica de principados e potestades, dominações espirituais que dominam determinadas posições na sociedade, é o que vai alicerçar a teologia do domínio. A ideia de ver anjos ali dentro, potestades, principados... Enquanto você está orando, jejuando, aí o anjo está lutando contra o demônio. Só que, na visão do Peter Wagner, existem montes da sociedade, espaços da sociedade que são dominados por esses principados de demônios. Então, na ideia do Peter Mas não é claro no livro de Daniel que é demônio. O príncipe da Pérsia está se opondo. Depois vem um anjo que ninguém mais segura, que é o anjo da Grécia. É a interpretação. Aí eu interpreto que é demônio, todo mundo é demônio. Pô, mas aí como é que fica essa parada aí? A gente pode avançar isso depois para o protestantismo. O protestantismo faz muitas vezes isso. De forma generalizada, falando isso, tá? Mas não dá para falar de toda a denominação. Mas beleza. Quer dizer, eu tenho montes, você, na verdade, tem as regiões que são habitadas ou regiões que são dominadas por principados protestantes. Então, esses montes, aí, para o Peter Wagner, esses montes são posições simbólicas. Por exemplo, ele fala no monte da educação, monte da política. Então, são espaços da sociedade. Quer dizer que não é espaço regional, na verdade, são espaços culturais. E aí vem as interpretações protestantes, que é o quê? A igreja protestante, cabe a ela ocupar esses espaços para... E aí tem, por exemplo, na internet... Para conduzir o povo de Deus. Ou para que a igreja... E aí tem um lado escatológico de teologia para entender. Mas, por exemplo, só para finalizar essa questão de batalha espiritual, você lembra 2021 ou 2020, quando o André Mendonça foi para ser escolhido ministro do Supremo? Eu me lembro que eles ficaram rezando lá. Então, aquilo virou um caso na internet porque ficaram sacaneando a Michelle Bolsonaro, porque ela começou a falar em línguas. As pessoas fizeram piada porque as pessoas não entenderam o que estava acontecendo ali. Eles estavam em guerra espiritual, porque na interpretação deles, eles estão para colocar um ministro evangélico no Supremo. Além do lado simbólico, tem o lado espiritual. Mas para conseguir colocar o cara lá no Supremo, eles têm que lutar aquela batalha espiritual. Então, a Michelle Bolsonaro falando em línguas, ela não está se mostrando, como algumas pessoas tentaram dizer. Não, eles estavam em batalha espiritual. E não é só ela. Provavelmente, a maioria das pessoas ali eram líderes de igreja. Então, todas as igrejas estavam há semanas, meses, em campanhas de jejum, oração, intercessão e por aí vai. É essa a lógica da batalha espiritual. Então, eles querem dominar os espaços, e aí vem o lado teológico e escatológico, que é o quê? A teologia do domínio vai nascer... o segundo nome do cara eu não vou lembrar, mas é Rusdoni, ou Rusdoni, eu não vou saber pronunciar o nome dele correto, que ele vai fundar a teologia do domínio de fato, ele vai publicar os primeiros textos. Só que esse, que é um neofundamentalista desse da década de 80 nos Estados Unidos, ele vai ter uma interpretação escatológica que é diferente da maioria dos movimentos protestantes. A maioria dos movimentos protestantes é aquela coisa pré-milenarista. Jesus vai voltar, correto? Jesus vai voltar, vai acontecer a grande tribulação, e depois teremos o milagre. Os selos são abertos, a ira do Cordeiro acontece, livro do Apocalipse. A maioria dos protestantes vai acreditar nisso. O Rusdoni não, ele é pós-milenarista. Ele vai acreditar que todas essas coisas da grande tribulação já aconteceram. Certo. E cabe agora à igreja implementar o milênio, que é o reinado de Cristo.
Já aconteceu a grande tribulação, aí põe o demônio já foi preso. Aí tem interpretações, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, todas as questões da nossa história, eles vão interpretar à luz disso, ok? Peraí, mas como é que eu vou implementar uma coisa? Mas lá no livro do Apocalipse não está escrito nada de implementação de nada. Aí que entram os montes. Os montes? Porque cabe à igreja implementar o reino de Cristo na Terra. O milênio do reino de Cristo na Terra. Tá, mas no livro do Apocalipse não fala isso, está falando que vem um novo céu, uma nova terra, que Cristo abre os céus, aí desce a Jerusalém Celeste. Como assim? Eu tenho que implementar? Eu tenho que implementar o quê? Na interpretação deles, o milênio acontece na Terra. Esse milênio de reinado acontece na Terra. Então quer dizer que, na verdade, o livro do Apocalipse é assim, tem um catch ali dentro, tem um ponto que a gente não percebe, que é assim... Jesus vai voltar se eu construir o reino aqui. E para isso eu tenho que dominar e tirar todas as regiões. Aí você tem que fazer a dominação. Então, é dominar as esferas da sociedade. Entende? Quando você domina essas esferas da sociedade, aí você está implementando o reino. Porque, lembra, texto, questões práticas, onde plantares as plantas dos vossos pés, ali será a terra santa. Então, se eu coloco um ministro evangélico no Supremo, o Supremo se torna uma terra santa. Você coloca um ministro, um evangélico como presidente, numa posição de poder, você tá dominando aquela região espiritual. Tem esse lado simbólico, além da guerra espiritual, da intercessão. E o que tem a ver Nossa Senhora com essa história? Por que tomou um chute? Então, a Nossa Senhora, aquele caso lá, é um caso específico da Universal. Aquilo ali é muito mais... preconceito. É idolatria, né? O pessoal chama. Mas não é idolatria. Nossa Senhora aponta para Jesus. Como é que é idolatria? Idolatria, você fala que Nossa Senhora em si, né? Não é o caso. Mas né? O Peter Wagner, no caso, quando ele vai fazer essa rede de batalha espiritual lá nos anos. Final dos anos 90, início dos anos 2000, o que ele vai propor? Vai propor: a gente tem que lutar contra a principal potestade do mundo, que é o grande reinado de Diana. Diana, a deusa grega. Que? Nossa, como? Sério? A luta dele... Diana? O quê? Então, esse movimento eles vão passar, se não me engano, meses de intercessão para poder lutar contra essa batalha espiritual contra Diana. Mas por que Diana? Por que não Zeus? Por que não Afrodite? Por que não Atena? Por que Diana? O texto dele diz Diana. E ele articula num sincretismo dele que Diana, a figura de Diana é a mesma... Artemis. A mesma figura que seria relacionada a Maria e, ao mesmo tempo, ao símbolo da lua. E aí ele vai articular isso também com... É uma doideira. Rapaz, com o mas islamismo. Artemis é a deusa da caça. Como é que ela virou, de repente, Nossa Senhora, assim, a Maria, mãe de Jesus? Na interpretação, ele vai... Uau! Seria a grande potestade que eles têm que vencer. E, segundo eles venceram. O que acontece? Mas isso é uma doideira. Mas é interessante porque é um movimento no sentido que ele narra que eles vão para Éfeso, na Turquia, hoje na Turquia, né? E vão lá, eles estão fazendo lá todo um culto de oração e por aí vai. E o Peter Wagner vai, em nome dos cristãos, encontra um muçulmano, um líder muçulmano, e vai pedir perdão pelos atos cristãos nas cruzadas e por aí. Não é um movimento de agressivo, originalmente é um movimento de conciliador, pelo menos no texto que ele vai dizer, né? Ele vai pedir perdão. E o Peter Wagner, por exemplo, eles vão fazer, nesse movimento, eles vão fazer, na virada do ano 99 para 2000, ali, eles vão fazer subir o Everest, para fazer oração no topo do mundo. Eles subiram mesmo? Subiram mesmo, o Everest. Não deu errado? Ninguém morreu, não? Nossa. Se eu não me engano, estavam lá, eu acho, mais de 300 pessoas lá a 4.000 metros de altitude. No posto maior, tinha mais de 300 pessoas. E algumas pessoas subiram no topo, entendeu? Mas fizeram um movimento de oração para subir o Everest. É todo esse lado... Então, são simbólicos. É um lado de movimentos simbólicos, mas esse lado simbólico parte dessa lógica espiritual. Que claro. É o quê? Tem esses pontos espirituais, esses espaços da sociedade, e eu tenho que dominar esse espaço. Para dominar esse espaço, como botar o André Mendonça no Supremo, eu tenho que passar anos e meses de oração e luta espiritual para colocar, e aí ali eu tenho uma vitória espiritual, entendeu? É daí. Tá, mas espera aí. Mas não se resume só a fazer jejum e oração. E as articulações políticas que estão em volta aí que tem o ponto importante. A gente, no Brasil, especificamente no Brasil, a gente pode associar essa teologia do domínio que vem de uma origem fundamentalista
por exemplo, a movimentos como a Assembleia de Deus, a Universal, a Teologia da Prosperidade, seria correto assimilar isso? Eu, academicamente, digo para você, não. Por quê? De uma forma bem simples. Paul Freston, que é um dos primeiros autores que vai debater neopentecostalismo no Brasil, ele vai apontar que no início da década de 80 vai ter, quando tem início de processo de redemocratização, não vai ter ainda a Constituição diretas, mas vai ter um processo de eleição para governadores, eleições para deputados. Ali no início dos anos 90 vai ter um movimento chamado Irmão Vota Irmão. Irmão Vota Irmão. Vão nascer os movimentos de pregação evangélica, de inserção dos evangélicos na política. E a Universal vai estar muito forte nisso. A Universal nasce na década de 70, mais ou menos, vai. O neopentecostalismo no Brasil, ele vem por um cara chamado Robert McAllister, no Rio de Janeiro. Tá? E aí alguns pastores vinculados a eles, aí você põe, principalmente o R.R. Soares e o Edir Macedo vão ser os grandes expoentes desse neopentecostalismo, ok? Mas o movimento político dos evangélicos, a associação, por exemplo, da Universal à política, a Universal praticamente já tem um partido político. Certo. Existe antes de existir a teologia do domínio enquanto doutrina, enquanto texto. Então, a associação política dos evangélicos no Brasil é anterior à própria argumentação da teologia. Eu não duvido que os evangélicos leram a teologia do domínio como hoje os Sete Montes, hoje eu digo, sei lá, 5 anos atrás, Sete Montes era uma moda. Sete montes, porque são 7 coisas simbólicas que eu tenho que obter domínio. O que vai chegar na sociedade, eu posso até pegar o texto para te falar exatamente quais são esses montes que eles têm que dominar. No caso, oficialmente o discípulo do Peter Wagner no Brasil vai ser um cara chamado, um cara na Lagoinha, agora eu vou perder o nome, Fernando... Não é Fernando Novaes, Fernando Novaes é o outro autor. Eu vou fugir o nome do Fernando Guilhem, para ser preciso. Fernando Guilhem morreu, se não me engano, na pandemia de Covid. Acontece, né? Ele vai ser um dos pastores, ele não vai ser líder da Lagoinha, mas ele vai ser um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, que vai ser associado ao movimento de igrejas em células, aquilo que eu estudei. É uma igreja batista, por isso que é uma mistura danada. Ela é uma igreja batista renovada, porque não é uma batista tradicional, é uma batista que acredita em dom do Espírito Santo e por aí vai, que vai se associar aos movimentos de igreja em célula. E ali, nesse movimento, um dos pastores vai publicar o livro dele que chamava Os Sete Montes, que é uma transposição do modelo do Peter Wagner para o Brasil, dessas esferas de denominação que... A Valnice Quilhomes vai ter esse modelo, mas muito associado à igreja em células, ao modelo que ela estava implantando. Na interpretação da Valnice Quilhomes, que é o que traz isso de guerra espiritual para o Brasil, ela vai apontar o quê? O livro dela é a iconografia militar, tá? Então existem as forças aéreas e as forças terrestres. As forças aéreas são esse movimento de batalha espiritual. Associar com a rede internacional, fazer seminários de batalha espiritual e por aí vai. No caso, as forças terrestres são as igrejas e o movimento de igrejas em células. Porque o movimento de igrejas em células, ao mesmo tempo, ele vai se inserindo em todas as igrejas, todas as denominações. Aí você pode pegar, por exemplo, quadrangular. Quadrangular tem igreja em células. Tá, peraí, vamos com calma. O que é essa tal de igreja em célula? Célula, pra mim, nós estamos falando do quê? É pirâmide? Do que nós estamos falando? Então, aí vamos voltar lá pro coreano. Vamos voltar pro coreano. David Paul Yong-cho, ele é um pastor da Assembleia de Deus, uma vinculação da Assembleia de Deus na Coreia na década de 50. Tal da Assembleia de Deus Internacional, não é a brasileira. Ele é assembleano lá na Coreia. Ele vai passar por um momento de enfermidade grave mesmo na vida dele e ele não vai conseguir administrar a igreja. E aí? A narrativa dele é bem pragmática. E o que ele vai pedir para Deus ajudar ele, Deus ajudar ele a como... Mexe menos aí na cadeira, que senão daqui a pouco quem fica com náusea sou eu, hein? E aí? Você está mexendo muito, vou ficar com náusea. E aí? Aí o David Paul Yong-cho, o que ele vai fazer? Ele vai pedir, sempre vai falar, pedir uma revelação para Deus para como fazer a igreja funcionar. Então ele vai perceber que ele conseguiria administrar a igreja se ele colocasse as mulheres da igreja. No início ele vai começar com os homens, mas depois ele percebe que o fundamento, ou a forma de funcionar vai ser com as mulheres, para coordenar pequenos grupos. Então ele vai dividir a igreja, que ele não conseguia mais administrar, ser
aquele pastor clássico que atende todo mundo, ele não vai conseguir atender todo mundo. Então ele vai dividir a igreja em pequenos grupos. Ele pensa em uma igreja de 100, 200 pessoas. Ele tinha, se não me engano, a igreja tinha mais de 1000 pessoas. Mas aí você divide ali em grupo de 10 pessoas. Só não mexe a cadeira, que senão eu vou vomitar daqui a pouco. Eu tô ficando nauseado. E aí? Aí você vai ter essas igrejas essas células vão ser cultos nos lares. As pessoas vão estar... Culto nos ares? Nos lares. Nos lares, tá. Cultos nos lares. As pessoas vão ir para casa, faz uma reunião de nós. Eu não me uno mais à igreja, vou nas casas das pessoas. A maioria das associações, as pessoas vão para casa, aí tem toda uma estratégia. Aí você pode associar até com marketing multinível, pirâmide mesmo. Pois tá? é. Depois eu te... Essa é a minha proposta original do mestrado. Entendi. Mas quando esse movimento surge na Coreia, ele vai ser... A figura feminina vai ser importante. A mulher vão ser as anfitriãs e as líderes de células. Então, as mulheres vão ser responsáveis por pregar nas casas. Então, na Coreia, o movimento, uma célula poderia ter até 70 pessoas. Então, era, sei lá, uma casa, reunia ali as pessoas, fazia uma oração, mas muitas vezes vão ter orações no trabalho, células no trabalho, as pessoas vão fazer um grupo de oração no trabalho, ler um texto, ler uma palavra. Isso vai nascer na Coreia. Isso na década de 60, para um movimento pragmático dele para resolver uma questão pragmática da igreja. Só que isso dá muito certo. E a igreja do David Poyong-cho, de 1000 membros na década de 60, quando chega em 1990, tem mais de 1 milhão de pessoas. A igreja do cara é um estádio de futebol, basicamente. É, um estádio de futebol. Se cada um der R$1, o cara tem 1 milhão. Se você pegar a figura dele pelo show, ele é comparado a um televangelista como os que a gente vê na TV, o R. Soares. Só que a estruturação da igreja acontece nesses pequenos grupos, células. No caso dele pelo show, é algo mais clássico. Por exemplo, a pessoa para ser um líder de célula tinha quase que fazer um seminário teológico, tinha que ter uma preparação e por aí vai. Esse movimento de células que nasce na Coreia, ele é captado, ele acontece também na Argentina com... Não sei porquê, a mesma nomenclatura, com os mesmos termos, a mesma organização, com um cara chamado Juan Carlos Ortiz. Mas ele não é associado, o texto dele ele não faz vinculação. O livro dele chama O Discípulo. É um livro bem romântico sobre o protestantismo, mas tem algumas coisas muito perigosas no texto dele. Beleza. Mas esse vai chegar na América do Sul, é interessante que é um movimento sul-sul, não é norte global, não vem do norte global. Nasce na Coreia do Sul e vem para a Colômbia. Um cara chamado César Castellanos, ele vai pegar esse modelo e vai simplificar esse modelo de cultos nos lares. Ele vai criar o que a gente chama de G12. Esse modelo G12, ele vai ter 12 discípulos, como Jesus tinha 12 discípulos, ele vai ser responsável por cuidar desses 12 discípulos. Os 12 discípulos deles vão ter mais 12 discípulos. Cada um deles tem 12. E aí vai criando aquela árvore. Vai criando uma árvore. Aí você pode associar... Oficialmente não tem uma vinculação. Existia um texto de um cara chamado Ralph Neighborhood, nos Estados Unidos, que fazia associação de marketing multinível, de pirâmide, como metodologia para células. Mas os autores originais não falam nada sobre marketing multinível. Isso é importante lembrar. Então, esses 12 discípulos vão criar 12 discípulos e tem toda uma mecânica muito... uma forma de treinamento muito simplificada. Como é que isso se conecta com a teologia do domínio? Esses 12 discípulos do Castellano, entre esses 12 discípulos que ele vai fundar, 12 discípulos para o Brasil. Então vão estar Valnice Milhomens, René Terranova, Márcio Valadão, líder da Lagoinha. Valnice Milhomens, a que funda esses movimentos de batalha espiritual no Brasil. Certo. Então, esses discípulos do colombiano vão chegar no Brasil e vão montar essas igrejas em células. Mas a igreja em célula em si não se associa à rede de batalha espiritual. A Valnice se associa. Por isso que é tão complexo que falar, a pessoa é fundamentalista, a pessoa é... Não, cada pessoa constrói a sua própria realidade. Cada pessoa constrói a sua própria associação. Não tem como eu colocar... A minha dissertação era o quê? A minha discussão era o quê? Eu posso classificar células como neopentecostalismo? Essa é a pergunta justa. Por quê? Porque os autores que vão estudar vão falar, não, células é uma mecânica de crescimento de igrejas. É neopentecostalismo, tem todas as características. A igreja, o culto é um show. A igreja em células, você vai num culto, o culto da igreja que eu acompanhava, que eu estudei,
apagava todas as luzes, ficava só o palco com um telão no fundo, só um pastor, fumaça, é um show. Não, as pessoas associam isso ao neopentecostalismo. Nessa mesma pregação, o pastor fala: se você for numa igreja desses pastores neopentecostais, você vai lá e vai receber a cura. Ele não se associa como neopentecostais. As pessoas, nesse tipo de movimento, não se associam como neopentecostais. Elas rejeitam, por exemplo, Universal, rejeitam a Igreja da Graça, rejeitam essas figuras desses pastores. Então, como é que eu associo a igreja em com o neopentecostalismo? Não dá. As pessoas, porque a identidade da pessoa não é neopentecostal. Ela não se constrói a partir disso. Entendi. Mas aí nós temos uma questão que, voltando agora, né, a nossa conversa. A questão, uma direção gigante, né? Mas a questão de Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, ela é uma excluída já porque é pobre. Depois você é dada para uma pessoa muito mais velha do que ela. Depois ela vê o filho dela sendo lascado. Se a gente segue o relato bíblico, ela teve que correr para o Egito. Pode ser que não, mas alguma coisa de perseguição estava ali. Depois que ela morre, ela se torna... Ela ainda continua sofrendo uma perseguição, cara. Que coisa ela se torna no sincretismo. Ela se torna um bicho que domina. É um sincretismo invertido, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o protestantismo, o que acontece no caso do Brasil, muitas vezes com a religião de matriz africana, ele tem esse sincretismo invertido. Eu nego o outro demonizando. Eu nego a religião de matriz africana demonizando os santos africanos. Eu demonizo o Exu. Isso aconteceu também na Coreia. Mesmo processo. O protestantismo fez tudo em todos os locais. Na China também. Todos os locais onde o protestantismo vai, ele teve essa tendência de, para se afirmar, ele tem que negar o outro. Esse é um problema. Mas não é só negar, é negar e perseguir. Não é se negar e perseguir, é negar, perseguir e destruir. O ponto ao mesmo tempo que nega, ele assimila. O protestantismo assimila de que jeito? Porque assimila a linguagem, assimila toda a... Porque você negando, você está ao mesmo tempo assimilando que existem todas aquelas divindades do outro. Você está afirmando o outro. Não, sem dúvida, você está afirmando. Olha, mas são demônios, você está classificando como demônios. Aí a gente pode voltar, vamos voltar lá para o século XIX, lá na Coreia de novo. O protestantismo na Coreia... Esse é o texto que eu quero falar, que a Fernanda pediu para eu falar para ela, que é o quê? Vai ter uma figura no xamanismo coreano, que se não me chama Mudang, e ela vai ser a exorcista desse xamanismo coreano, originalmente. Quando o protestantismo vai começar a crescer na Coreia, as mulheres que eram responsáveis por essa figura xamânica, que se convertiam ao protestantismo, elas vão assimilar, vão se tornar, o que o texto diz é Bible Woman, mas vai ser aquelas mulheres que fazem assistência na igreja, que vai trabalhar na igreja. Só que essas figuras que faziam exorcismo no xamanismo coreano, elas vão assimilar toda aquela matriz de xamanismo coreano e vão trazer para o protestantismo. Elas vão continuar sendo exorcistas, só que agora com um símbolo protestante. Então, mas como? Eu falei em nome de Jesus? Isso. Ela vai só... no movimento coreano... Mas o problema dessa configuração toda é a demonização do outro a partir de uma não aceitação. Se eu não aceito Jesus como meu Senhor, então você está sob o domínio diabólico. Estando sob o domínio diabólico, um passinho para o lado eu posso te eliminar. Só que ao mesmo tempo você assimila toda a matriz de pensamento do outro, toda a configuração teológica. Você assimila, mas você assimila negando. E depois da negação vem a perseguição. Da perseguição vem a destruição. Tem um texto chamado... Vai virar registro. Tem um texto de um autor chamado Wagner Gonçalves da Silva, um acadêmico famoso no Brasil, e aí ele vai falar que o culto da Universal, o texto dele é brilhante, porque ele vai falar, o culto da Universal especificamente, que é o que sempre é o mais estudado, né? Ele precisa do demônio. Faz parte do rito. Se você botar o rito como uma narrativa, você precisa que o demônio se manifeste, que o demônio exista, que o demônio apareça ali na forma do Exu, seja lá o que for, para o pastor, no final do culto, ser vitorioso sobre o demônio. Se ele é vitorioso sobre o demônio, pensando numa forma narrativa, ele tem a igreja inteira na mão, porque as pessoas ao vivo viram um pastor na frente delas vencendo o demônio. Então o cara consegue fazer o que ele quiser. Então quer dizer que a teologia do domínio tem um impacto político aí dentro. Não. Um impacto político super... Aí é o ponto. Né? A dimensão
Eu posso falar que a universal é teologia do domínio? É problemático falar. Posso falar que a Assembleia de Deus é teologia do domínio? É problemático falar porque a construção não é exatamente porque a teologia do domínio vem de um movimento fundamentalista. Eu posso dizer que a universal é fundamentalista? É complicado. Porque a origem do fundamentalismo remete a outra coisa. Remete a outra coisa, Estados Unidos. E aí tem um ponto. Aquele debate escatológico, lembra? Milenarista. A universal se tornou pós-milenarista? Ela acredita que o reino tem que ser implantado? Não, ela continua com as mesmas doutrinas teológicas pré-milenaristas. A Assembleia de Deus, a mesma coisa. E aí tem um professor que estava na minha banca, que é o professor Daniel Rocha, brilhante. Ele fala, essa associação entre pós-milenarismo, pré-milenarismo, ele é o cara que mais entende de fundamentalismo no Brasil, se a gente for pensar. Que o debate realmente entende da coisa. Essa associação entre pós-milenarismo, pré-milenarismo, o que é, vai muito de ocasião. Se eu estou num governo onde um presidente é evangélico, ou se diz evangélico, os evangélicos estão no domínio, então beleza, então 7 montes, vamos dominar tudo. Mas se eu estou num governo que os evangélicos não têm poder nenhum, ou não... Então a grande tribulação vai acontecer. Então isso acontece conforme a dança do tempo, conforme a conveniência mesmo. As pessoas precisam ter uma resposta sobre aquele quadro da sociedade, então eles vão associar isso. Então, a gente associa, por exemplo, esses 7 montes, não dá para negar o crescimento dele nas igrejas ao movimento de direita no Brasil, ao crescimento da igreja e a associação com a direita. Porque eles vislumbram uma associação que eu vou ter poder na sociedade. Então, temos que dominar as esferas da sociedade. A partir do momento que eles perdem o poder, as associações que eles vão fazer, não vale mais, não serve mais. Sabe? Então, é muito conveniente. Tá, mas e por que a mulher entrou nessa parada toda aí? Que pra mim a dificuldade é entender por que é que a mulher é sempre colocada de uma maneira submissa, ou ela se submete ou ela é apagada. E quando ela se submete, ela é necessariamente apagada. Sabe qual é mais interessante? Vamos voltar para a Coreia. Aquela Bible Woman, mulher da igreja, que no xamanismo coreano se torna exorcista. Essa mesma Bible Woman vai ser a que o David Paul Young-Cho vai colocar como a líder de célula das igrejas, que vai fazer esses cultos nos lares. A mesma figura feminina que vai ser demonizada, ao mesmo tempo, na Coreia, e o contexto coreano teve muito preconceito. Ela vai ser basicamente uma diaconisa. Vai receber um status de poder. No caso, quando isso chega no Brasil, vai ter célula, macrocélula, as células vão ser tão grandes quanto a própria igreja. Certo. No original, por exemplo, do Juan Carlos Ortiz, no contexto da Argentina, e ele é uma visão romantizada. Ele tem problemas na visão dele, mas eu falo, a igreja em si, ela não é para ser... A igreja em si tem que funcionar nas células. A igreja tem que ser só um espaço para aceitação dos missionários, fazer um culto no domingo, no máximo 100 pessoas na igreja. A igreja tem que funcionar como... E aí, por quê? A vinculação... E aí, academicamente, esse é o nosso problema de pesquisa. E eu, por exemplo, teria possibilidade de fazer isso, mas eu não tenho mais... Sendo sincero, não tenho mais saco para isso. Não quero não tenho mais paciência de ficar lá. Porque essa vinculação de células... No seu doutorado você está vendo isso? Não. Agora, você está vendo outra coisa. Você saiu desse... Eu fugi. Você está falando porque você não tem paciência, porque você não fugiu, você saiu fora, você mudou. Quando no Juiz de Fora, eu tentei ampliar esse movimento estudando Peter Wagner, claro, mas não quero mais... Não quer tocar mais nesse assunto. Porque é meio que... É como se o vaso quebrasse. Quando você entende a lógica do movimento. Eu fui protestante, vivi esse movimento, eu vivi o movimento de igreja em células. Eu vi ele nascer, toda a lógica de funcionamento. E, por exemplo, a gente podia falar a estruturação de encontro, que é o ponto ápice, como é feito. Porque é feito para a pessoa ter um impacto emocional, e isso é muito forte. É sempre relacionado a esse impacto emocional. É feito, pensado, racionalizado, escrito no papel. Você deve fazer isso, deve pregar sobre isso. Se você pega uma igreja em células no Brasil, como as igrejas que eu estudei, a mesma palavra que é pregada no culto, na sede, sei lá, São José dos Campos, é pregada na sede, nas outras, em todos os locais. A mesma palavra que é pregada na célula, numa quinta-feira, quarta-feira, numa cidade tal, é pregada
em todas as outras células. Tem todo... Aí a questão, quando as pessoas falam, o evangélico é dinheiro e assimila com o Universal, com o Edir Macedo querendo roubar dinheiro das pessoas. Você não precisa fazer isso. Você cria uma editora, onde as pessoas todo mês têm que comprar o seu livro, onde as pessoas todo mês têm que comprar o seu manual. Para cada célula, você tem que comprar para cada mês você tem que comprar um livro, você tem que comprar um material de ensino, e aí você cria toda uma rede. Você não precisa. E você mas isso aí é pouco dinheiro, cara, porque é livro e tal. Não, mas aí se você constrói toda essa rede ali de... Mas se você de fato começa a milhares de pessoas, outros produtos, não livros, e aí você associa água benta, terra santa. No caso dessas igrejas, eles não vão para esse lado. Não vão para esse lado. É muito mais, por exemplo, para você ir no encontro, você tem que pagar. Eles falam, o encontro, cursos. Porque o encontro é um momento, então é tipo um retiro. Então você vai pagar pela comida, pelas coisas. Esse é o argumento. Você paga, hoje eu não sei, R$100, vai. Mas aí você põe, todo mês vai ter um negócio desse. No final do mês a igreja tem dinheiro. Aí tem um encontro, tem um pós-encontro. Aí depois tem o evento que vai vir um pastor lá da Colômbia para fazer um... Mas mesmo assim não explica, entendeu? Tudo bem, isso é uma dinâmica que a igreja católica também tem, outras igrejas também. Mas não explica a concentração de renda que tem ali. É uma concentração absurda de dinheiro. Essa dinâmica de mercado, de palestra, encontro, não consegue gerar tanto dinheiro assim. O que está ali que gera tanto dinheiro? Aí vem os pontos perigosos. Aí eu posso falar da minha experiência, não é o Ricardo acadêmico falando, é o Ricardo da experiência. Muitas vezes nesses movimentos de células é o quê? O pastor precisa construir as coisas na igreja, vai construir na igreja, então precisa de dinheiro. Então ele faz ofertas, constrange a igreja a fazer ofertas. E a oferta é o quê? Quem dá mais oferta sempre vai conseguir mais poder. Então, a pessoa começou a ofertar ali, a pessoa ofertou isso, ofertou aquilo, ela vai conseguir virar 12 do discípulo do pastor ou 12 do pastor, porque você está mostrando um comprometimento. Aí, voltando, por exemplo, por que eu falo que o argentino, o Juan Carlos Ortiz, é perigoso? Porque ele usa uma lógica da chamada mordomia cristã. Ele fala o quê? Você não é dono das suas coisas. Deus é dono, você é mordomo. Você não é dono do seu carro. É Deus. Mas aí muda, hein? Aí não tô diante de outra porque coisa. Se Deus precisa do seu carro, Deus precisa... Então você não é dono... Deus é Ele, entendeu? É a personificação dele. Então você não é dono de mais nada. Entendi. Aí começa a se explicar a concentração de renda. O ponto mas eu posso caracterizar a igreja cis? Não, porque isso está, e aí é interessante, isso está no em volta do protestantismo. A igreja em si, ela tem a doutrina dela, oficial, que está no papelzinho bonitinho, todas as igrejas, mas elas vão assimilando as outras coisas. Então, você pega uma igreja, por exemplo, tem muitas igrejas ligadas ao movimento Rema, que é um movimento de teologia da prosperidade na veia mesmo. Que não é a teologia da prosperidade do Edir Macedo, é aquela que vem dos Estados Unidos, os manuais que vêm dos Estados Unidos, traduzidos do Kennedy Reagan, por aí vai. Aquela coisa bem... Quando a gente pega essas igrejas, elas vão ter células, elas vão assimilar as coisas das outras. Então é mais ou menos, deu certo, vamos fazer. Deu certo, vamos fazer. Mas não significa que eu assimilo toda a raiz teológica, toda a raiz escatológica, toda a doutrina. Não, eu só fiz aquilo para dar certo. A quadrangular é isso, a igreja quadrangular tem células. Se estrutura como igreja em células. Mas continua com a mesma doutrina da igreja quadrangular, lá da década de 40, 50 que veio para o Brasil. Entendeu? Então, a metodista no Brasil... principalmente no Rio de Janeiro, onde eu conheço o contexto, tem igrejas metodistas que têm células, tem igrejas metodistas que não têm células. Porque vai muito daí o carisma do pastor que consegue fazer... Não consegue, entendi. É uma coisa interessante. Então, minha pergunta do mestrado era o quê? Eu consigo associar essas células ao neopentecostalismo? Não dá. Porque esses movimentos, eles vão ser pragmáticos. Funciona, vamos usar. Não funciona ou não serve, não vamos usar.
sabe? Entendi. É uma questão por resultados, né? O pragmatismo. E aí vem o ponto. Tem as igrejas em células, tem os movimentos que se identificam como fundamentalistas. Esse é o ponto. Aí a gente pega, principalmente, a gente está numa bolha, pelo menos a gente está numa bolha de esquerda, muitas vezes, na internet. Então a gente associa ver a Michelle Bolsonaro falando em línguas como algo negativo, como algo pejorativo. E as pessoas não entendem aquilo. As pessoas vão para a internet falar: ah, teologia do domínio é isso, teologia do domínio é aquilo. E vão associar: ah, universal é teologia do domínio. Não dá. A situação política da universal é anterior à teologia. A existência da teologia do domínio como doutrina. Não dá. Então, aí, por exemplo, e aí tem... É pragmático. O Edir Macedo, por exemplo, na década de 90, existia um movimento... Não sei se você ouviu falar do Caio Fábio de Araújo. Ele era ligado, por exemplo, ao Billy Graham nos Estados Unidos. Ele era um movimento protestante que era absolutamente contra a Universal. Ele criou uma associação brasileira de evangélicos e a pretensão dele era falar: nós somos diferentes da Universal. Certo. E a biografia dele é centrada nisso, a guerra contra a Universal. Nossa. Sabe? E depois aí tem vários escândalos. Aí você pega, por exemplo, o Malafaia. Durante muito tempo, o Malafaia era crítico à teologia da prosperidade. Em determinado momento, o Malafaia se torna ligado à teologia da prosperidade ou assimila elementos da teologia da prosperidade. Acho que esse é o ponto. O que funciona, o que define um protestante é muito mais, aí eu vou usar um termo acadêmico, uma privatização daquela coisa, privatização da religião, da fé, do que a doutrina em si, o que a igreja define em si. E aí, claro, a figura do pastor, a figura do líder é determinante. É, claro. Ele ensina, ele que mostra como as pessoas devem aprender. Mas as pessoas constroem rede por fora. Essas associações são... E aí, por exemplo, a gente poderia fazer outro debate sobre, por exemplo, evangélicos na China. A organização do evangelho na China é assim. Porque muitas vezes são cultos nos lares, igrejas locais, que não tem associação. Tem a igreja estatal, mas as pessoas vão na igreja estatal, mas ao mesmo tempo criam sua própria doutrina em casa. Tá, por isso você chamou de privatização. Muito interessante, né? Agradeço sua presença, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Pela conversa, foi um prazer. Muito esclarecedora. Esperamos o segundo podcast já, hein? Não, a gente pode podemos debater mais coisas. Isso. Mas são muitos assuntos para falar sobre protestantismo e o principal é mostrar que o bicho não é tão feio quanto parece, e o que as pessoas acham que é normal é mais perigoso do que parece. Do que parece, pois é. Mas é isso aí. Esse é o ponto. Obrigado, Plínio. Eu que agradeço.